Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. E eu quero pensar com você nessa noite sobre o último capítulo da sua vida. Diga, o último capítulo da minha vida. Várias vezes a gente encontra a imagem na Bíblia da nossa vida como um livro, como uma história que está sendo escrita. E cada ano, fase, época da nossa vida é um capítulo da nossa vida que está sendo escrito. E nenhum de nós sabe como vai ser o último capítulo da nossa vida. O Salmo 90, nem precisa abrir nele, porque não é o texto base que eu vou usar nessa noite, mas só para citar, o Salmo 90, numa tradução antiga, eu fiquei procurando uma Bíblia bem antiga para achar a tradução de quando eu era criança, que a gente usava na igreja, fala que a nossa vida é como um conto ligeiro, um conto, uma história rápida, que passa rapidamente e nós voamos. Até porque o Salmo 90 faz uma comparação do tempo da nossa vida com a eternidade, com o tempo de Deus que é eterno. Então a nossa vida é uma história que vai passar rapidinho. Outro dia, Ganeve e Alexandra estavam casando, a gente foi para o casamento deles em São Paulo. Eu lembro a gente alugando um ônibus para ir para lá e arrumar uma casa para a gente se arrumar, todo mundo trocar de roupa, meus filhos piquititinhos, foi tudo lindo. E já se passaram 20 anos. Talvez Vanderlei e Deise parece que foi ontem que casaram, já se foram mais de 20 anos. Essa é a nossa vida, ela passa rapidinho. E um dia vai chegar o último capítulo da nossa vida. E eu quero te dizer que o último capítulo da sua vida é mais importante do que os primeiros. Sim ou não? É melhor acabar bem do que começar bem e acabar mal. Sim ou não? Mesmo que você não tenha começado muito bem, mesmo que hoje tenha uns capítulos meio estranhos na sua vida, mesmo que a sua história não seja lá muito bonita, o importante é que você viva a sua vida de tal forma que o último capítulo da sua vida seja lindo. Amém? Não importa com quantos anos, não importa se arrebatado ou se dormindo no Senhor, que você viva a sua vida de tal forma que o último capítulo da sua vida seja maravilhoso. E hoje Deus quer te dar a oportunidade de arrumar o que precisa arrumar, para que isso aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Houve um homem, quando eu falar o nome dele aqui, a maioria, se não todos, vão se lembrar. Quem já ouviu falar num homem chamado Alfred Nobel, ou Nobel, de Prêmio Nobel, ou Prêmio Nobel? Quem já ouviu falar nesse prêmio? Olha aí, esse homem é muito famoso. Alfred Nobel viveu lá pelos anos de 1800. Eu não sei quem sabe a história dele, mas este homem que todos nós conhecemos como criador do Prêmio Nobel ou do Prêmio Nobel, ele foi também o inventor da dinamite. Quantos sabiam disso? Aí, ó, uns 2 ou 3. E um deles até porque eu contei hoje. Ele foi o cara que inventou a dinamite. Só que e ele ficou famoso, rico e famoso, porque ele vendeu a patente dos explosivos, da fórmula, para países diversos, para empresas, para fábricas. Ele vendeu e ele ficou rico e famoso por inventar a dinamite. 12 anos depois de ele ter inventado a dinamite, aconteceu um fato bizarro. O irmão dele, chamado Ludwig Nobel, morreu na França. Só que os jornais da França confundiram e acharam que quem tinha morrido era o Alfred Nobel. E saiu a manchete no jornal: o mercador da morte está morto. E a notícia falando que Alfred Nobel, o inventor do dinamite, tinha morrido. E ele leu
a notícia, o obituário dele mesmo. Porque o jornal errou e quem tinha morrido era o irmão. Claro que depois o jornal se desculpou e essa história ficou famosíssima. Porque quando ele leu o próprio obituário, o que se falava dele e como ele ia ficar conhecido, ele decidiu: eu não quero ser conhecido como o cara que inventou a dinamite. Eu não quero ser conhecido como o mercador da morte. E aí, ele fundou uma associação, porque ele tinha muito dinheiro, e inventou um prêmio para ser dado anualmente para pessoas que tivessem grandes contribuições para a humanidade. Nas áreas de ciência, de literatura, de medicina, de física. E assim nasceu o Prêmio Nobel, inclusive ao Prêmio Nobel da Paz, que é o mais famoso de todos. E até hoje, todo ano, se entrega esse prêmio, que é uma medalha com a cara dele desenhada na medalha, do Alfred Nobel. E quem ganha o prêmio também ganha uma grande quantia em dinheiro para continuar pesquisando, continuar trabalhando, continuar fazendo diferença na humanidade. Deu tão certo o impacto na vida dele, de pensar que se ele tivesse morrido, ele ia ficar conhecido como inventor da dinamite, que hoje todo mundo sabe que ele inventou o prêmio, mas pouquíssimas pessoas sabem que foi ele que inventou a dinamite. Nenhum de nós provavelmente vai ter a mesma chance de saber o que vão dizer da gente depois que a gente morrer. Como é que a gente vai ficar conhecido? Nenhum de nós vai poder visitar o nosso próprio velório. Reencarnação não existe, morto não volta. Você não vai poder ver o que escreveram no Facebook a seu respeito quando você partir dessa para melhor. Porque todos nós vamos partir dessa para melhor, amém? Nós não vamos poder ver nada disso, mas nós podemos viver a nossa vida de tal maneira que a gente abençoe pessoas até depois da nossa morte, amém? Agora eu quero ler o último capítulo da vida de 2 homens que viveram na mesma época, foram contemporâneos, foram parentes, tiveram o mesmo emprego, serviram ao mesmo Deus, foram ungidos pelo mesmo profeta, tiveram a mesma unção, foram líderes do mesmo povo. No entanto, o último capítulo da vida de um é horrível e o último capítulo da vida do outro é desejável para todos nós. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 31. Alguns já deduziram que eu estou falando dos 2 primeiros reis da história de Israel, Saul e Davi. 1 Samuel, capítulo 31. Vamos ler o último capítulo da vida de Saul. Primeiro Samuel 31. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Amei esse negócio, agora vou usar sempre. Mesmo quem não achou, vamos dizer todos juntos: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Você também? Meu Deus, a Bíblia é extraordinária. Como que pode ontem a gente ter ouvido uma palavra sobre o filho pródigo e ter ficado aqui impactado, não é? Eu amo a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 31. Eu digo isso que a palavra do filho pródigo é tão conhecida de todos nós, mas a Bíblia é poderosa. O último capítulo da vida de Saul. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonadas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro:
tire sua espada e mate-me com ela, senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. E assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul. Pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamarem a notícia nos templos dos seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Sean. Diga misericórdia. Na minha Bíblia está escrito assim: que fim humilhante. Como foi o último capítulo da vida do primeiro rei de Israel. Segundo a narrativa de Samuel, ele se suicidou, depois de estar gravemente ferido, derrotado pelos inimigos de Israel. Para não ser preso, porque um rei que era capturado por um exército que tinha ganho a batalha, o rei sofria horrores e era morto com requintes de crueldade. Então, ferido, vendo que não tinha jeito, ele se mata, segundo a narrativa de Samuel. Além de ele morrer, os 3 filhos morreram no mesmo dia, na mesma guerra, no mesmo lugar. Que desgraça! Os corpos foram encontrados pelos inimigos. O corpo dele foi vituperado, coisa que para um rei era muito humilhante. Todo rei se preocupava como que ia morrer e como ia ser o seu sepultamento. Você viu, cortaram a cabeça dele. E a morte dele serviu de zombaria para o povo de Deus e para o nosso Deus. Porque eles levaram as armas de Saul e colocaram expostas no templo dos deuses falsos deles. Como quem diz, olha só quem é o Deus de Israel e quem é o nosso Deus. O rei do povo de Israel foi derrotado com a cabeça cortada, com as armas expostas e o corpo dele pendurado num muro exposto para todo mundo. O versículo que eu não li fala de uns moradores corajosos de Jabes de Gileade que foram até lá e acharam os ossos de Saul e enterraram os ossos dele debaixo de uma tamargueira. Nem foi nos túmulos dos reis. Que fim triste para um homem tão importante, para um homem que teve tantas oportunidades. As últimas palavras de Saul estão aí no versículo 4. Tire a sua espada e mate-me com ela, senão eu sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Olha as últimas palavras, me mate, porque eu estou derrotado. E assim terminou a vida dele. Como que você quer que seja o último capítulo da sua vida? Tomara que você queira que você tenha um fim de vida desejável, como foi o fim da vida de Davi. Então vamos lá ler o último capítulo da vida de Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, conta o último capítulo da vida do seguinte rei, do rei Davi. E é esse fim que eu quero para mim e eu quero para você também. 1 Crônicas 29, 26. 1 Crônicas 29, 26. Davi, filho de Jessé,
reinou sobre todo Israel. Versículo 27. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. No hebraico, irmãos, o versículo 28, quando diz, morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, no hebraico está escrito, ele morreu satisfeito com os seus dias. Ele morreu na casa dele, muito provavelmente numa cama quentinha. E quem conhece a história sabe que quando ele era velhinho e ele sentia muito frio à noite para dormir, que ele teve até uma mulher que não era esposa dele, com quem ele não teve relacionamento sexual nenhum, mas ele teve até uma mulher para abraçar as costinhas dele para ele não ficar com frio à noite. Sabia? A Bíblia diz isso, só os casados entendem. Esse negócio de abraçar as costinhas para passar o frio. Até esse mimo Davi teve na sua velhice. Ele morreu satisfeito com os seus dias, tendo desfrutado uma vida longa, tendo desfrutado riqueza e honra. E viu o seu sucessor. Enquanto Saul teve os 3 filhos mortos, Davi viu o seu sucessor assumir o trono antes de ele morrer. Enquanto as últimas palavras de Saul foram, me mata porque não tem mais jeito, e eu não quero parar nas mãos desses incircuncisos. Olha as últimas palavras de Davi, registradas no livro de 2 Samuel 23. A Bíblia narra as últimas palavras de Davi antes de morrer. E ele declara assim no versículo 5, a minha dinastia está de bem com Deus. Olha que boas palavras antes de morrer. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Você pode repetir comigo? A minha dinastia, a minha família está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo o que eu desejo. Que final de vida desejável! Que final de vida horrível de Saul! Que final de vida desejável de Davi! Mas como eu disse no começo, irmãos, eles foram contemporâneos, viveram na mesma época, eles foram parentes. Saul foi sogro de Davi, eles serviram ao mesmo Deus, eles foram ungidos pelo mesmo profeta Samuel. O profeta que ungiu Saul foi o profeta que ungiu Davi. Saul era o menor da sua casa. Quando Samuel foi ungí-lo, ele disse, como eu vou ser rei? Acaso eu não sou um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs das tribos de Benjamim? Saul era o menor da sua casa, Davi era o menor da sua casa. Saul recebeu unção de Deus, irmãos. Se você lê o texto de 1 Samuel, logo depois da unção que Samuel derrama sobre a cabeça de Saul, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul e que Saul começou a profetizar.
de maneira que as pessoas comentavam: Saul virou profeta, Saul virou profeta. Mais de uma vez a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, assim como o Espírito do Senhor também se apoderou de Davi. O mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus tomou Saul, o Espírito Santo de Deus tomou Davi. Saul teve vitórias militares milagrosas. Davi teve vitórias militares milagrosas. Como que pode? Tão parecidos e terem finais tão diferentes. Eu quero pensar com você nessa noite em duas diferenças que fazem toda a diferença na sua vida, na minha vida, e que fizeram toda a diferença na vida de Saul e de Davi. Não basta você ser ungido, não basta você ser chamado, não basta você ser crente, não basta Deus te dar vitórias. Você precisa de algo mais, para que o fim da sua vida seja extremamente abençoado. Mesmo que você precise morrer, mas que seja abençoado. Diga: duas diferenças que fazem toda a diferença. A primeira delas, irmãos, chama-se relacionamento com Deus. Diga: eu preciso ter relacionamento com Deus. Irmãos, Deus, o nosso Deus, esse Deus sobre quem cantamos, a quem adoramos, a quem cultuamos, a quem ofertamos, a quem servimos. Deus espera que você tenha relacionamento com Ele. Ele quer ser seu amigo. Ele quer que você o conheça, que você se encontre com Ele, que você converse com Ele, que você anseie por ouvir a voz dEle, que você receba dEle instruções. Deus não quer ser um desconhecido distante na sua vida. Ele quer ter relacionamento com você. Diga amém. Irmãos, eu comecei a ler a história de Saul de novo. Eu não achei uma oração de Saul. Eu não achei um pedido de clamor de Saul. Eu não achei um momento em que ele agradece a Deus por uma vitória. Não tem um salmo que Saul escreveu. Não tem uma palavra de louvor, de gratidão, de adoração expressa pela boca de Saul. Porém, Davi tinha profundo e íntimo relacionamento com Deus. Só é você pegar a Bíblia que você vai ver Davi toda hora, adorando, orando, levantando altar, cantando, compondo, salmodiando. Meu Deus, era para ter na minha Bíblia aí salmos de Davi, salmos de Saul. Ele também foi rei, ele também teve sabedoria, ele também foi ungido. Era para ter orações. Quantas orações de Davi tem escritas na Bíblia, irmãos? Orações e orações. Quantos textos de Davi pedindo socorro para Deus? Quantos textos de Davi atribuindo as vitórias que ele teve ao Senhor? Mas de Saul não tem. E sabe o que acontece quando você não tem relacionamento com Deus? Quando Deus é só Deus. Você não tem a oportunidade de ter o seu caráter tratado. Porque a gente se torna parecido com as pessoas com quem a gente convive. Sim ou não? Você se torna parecido com a pessoa com quem você convive. Diga-se de passagem, todos os casais aqui presentes, e pais e filhos, e famílias. Como que as famílias são parecidas? Como que eles têm o mesmo jeitão? Como que eles têm os gostos parecidos, os jeitos parecidos? É normal, é natural. Não é simplesmente genético. Você se torna parecido com quem você convive. Olha a nossa igreja. Olha os nossos discípulos. Eu fico toda cheia quando os nossos discípulos vão pregar por aí. E os pastores dizem: nossa, prega igual a vocês.
pregam tão parecido com vocês. Para mim isso é um elogio, porque é sinal de convivência. Como Saul não tinha relacionamento com Deus, você vai lendo a história dele, vendo só problema de caráter. Ele começa a ter inveja de Davi e quer matar Davi. Como Davi tinha relacionamento com Deus, Saul quer matá-lo, mas ele não quer se vingar. Porque Davi estava pegando o caráter de Deus, o jeito de Deus. Como Saul não se relacionava com Deus, ele fica orgulhoso, faz coisas em homenagem a ele mesmo, levanta altares em homenagem a ele. Tem uma vez só na Bíblia que ele faz um altar para o Senhor, mas ele faz altar para ele. Como ele não tem relacionamento com Deus, ele fica burro, tolo. E faz votos de tolo. Quem conhece as histórias sabe. O voto, por exemplo, de que quem comesse qualquer coisa seria morto. E o filho dele tinha comido. E se não fosse o povo de Israel, ele ia matar o próprio filho. Como ele não tem relacionamento com Deus, ele se torna desobediente. Ele se torna cruel. Ele se torna malvado. E ele vai fazendo besteira após besteira na vida dele. Até a bobagem de consultar uma médium, como vocês conhecem a história de Saul. A grande diferença está em ter relacionamento com Deus. Deus pode te chamar como Ele te chamou, diga amém. Deus pode colocar o Espírito Santo dele na sua vida, como Ele colocou, diga glória a Deus. Deus pode te dar vitórias, Deus pode te encaminhar, Deus pode te abençoar. Mas se você não tiver relacionamento com Ele, o seu caráter ruim vai aparecer. Porque todos nós, cá entre nós, temos um caráter ruim. Nós não somos bons por natureza. Pelo contrário, o pecado que habita em nós é um problema. Você precisa ser adorador. Você precisa conhecer a Deus. Davi era chamado de amigo do Senhor. Homem segundo o coração de Deus. Salmista, levita, adorador. E porque ele se relacionava com Deus, Deus foi lhe dando um caráter aprovado. E ele foi ficando melhor, foi ficando melhor, foi ficando melhor. Enquanto Saul fazia tolice, Davi tinha atitudes de sabedoria. Enquanto Saul fazia bobagem, Davi não perdia uma batalha, mas Deus dava as estratégias para ele vencer todas as batalhas que ele travou. Você precisa ter relacionamento com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença no final da sua vida. Diga amém. A ponto de você poder dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem disse isso? Davi. Ele tinha tanto relacionamento com Deus que ele não tinha nem medo como é que ia ser o final da vida dele. Talvez você fique doente antes de morrer, talvez não. Talvez você morra em idade avançada, talvez não. Mas o que vai fazer diferença é a vida que você teve com Deus aqui nessa terra. Amém ou não amém? Houve um homem na Bíblia, irmãos, que teve uma morte bem horrível. Daquelas que sairia no programa da Atena. Porque ele foi assassinado pelo próprio irmão. O nome dele era Abel. Abel morreu prematuramente. Eu não sei com quantos anos, mas com certeza não era a época de ele morrer ainda. E morreu assassinado pelo próprio irmão. Coisa de página policial. Mas quando a Bíblia vai falar de Abel, a Bíblia não fala Abel que morreu assassinado cruelmente, violentamente pelo irmão. Como Abel tinha relacionamento com Deus, ele está na lista dos heróis da fé. E a Bíblia vai falar da morte dele e fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Não fala que Caim o matou. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo,
Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Morreu de um jeito aparentemente horrível. Meu Deus, eu não quero essa morte para mim. Mas como ele era um homem de Deus, até a morte dele está chique na Bíblia. Ele é chamado de justo, aprovado diante de Deus. E Deus o reconheceu. E mesmo depois de morto, estamos nós falando dele aqui. E tem gente que botou até nome de animalzinho de estimação de Abel em homenagem ao homem. Vê se isso pode fazer um negócio desse da palavra do Senhor. Porque é um homem especial. Pois é o seu relacionamento com Deus que vai fazer diferença. Não importa se você vai morrer com 90 anos, com 70, com 80. Não importa se você vai morrer de uma enfermidade. Não importa se você vai morrer dormindo. Se você vai morrer de qualquer jeito. O que importa é que se você teve relacionamento com Deus, sua vida poderá ser uma bênção mesmo depois de você morrer. Diga amém. A primeira coisa que faz muita diferença é o seu relacionamento com Deus. Quando foi a última vez que você teve uma boa conversa com o Senhor? Eu não estou falando daqui do culto, não. Estou falando de você e Ele, sozinhos lá no lugar secreto. Lá no seu quarto, que você sentou lá e falou, oi Senhor, estou aqui. E aí, Pai, vim aqui para a gente conversar. Qual foi a última vez que você fez isso? Você passou um tempo com Ele, um tempo, conversando, contando suas coisas, agradecendo, adorando. E ficando quieto também para ouvi-lo falar. Porque relacionamento implica diálogo. Tem crente que não escuta Deus porque não dá tempo para Deus falar. Ele vai lá para orar com uma lista de pedidos. Quando ele acaba a lista, fala em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. Deus ia começar a falar com ele, não dá tempo porque ele já correu para fazer outra coisa. Qual foi a última vez que você passou um tempo com o Senhor? Até sem falar nada. Eu vim aqui, Senhor, só para ficar com o Senhor. E senta lá no chão do quarto, bota uma música bonita e fica lá. Mas Deus não vai ficar entediado? Claro que não. Ele ama que você priorize relacionar-se com Ele. O que faz toda a diferença é ter relacionamento com Deus. Ah, se Saul orasse, se Saul clamasse, se Saul pedisse sabedoria, se Saul adorasse, se Saul compusesse salmos para o Senhor, se Saul abrisse seu coração, se na hora de ter raiva de Davi ele pedisse perdão, se ele pedisse para Deus mudar o coração dele, se ele pedisse misericórdia, se ele andasse com Deus, não seria esse o final da vida dele. Nem será o meu, nem será o seu, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu preciso me relacionar com meu Deus, com meu Pai. Dá um aplauso para Ele, que Ele é maravilhoso. Aleluia. A segunda coisa que, na minha maneira de entender, fez toda a diferença para que esses dois homens tivessem um final de vida tão diferente, foi a maneira como cada um deles lidou com o pecado. A maneira como você lida com o pecado faz toda a diferença na sua vida e no final da sua vida. Saul pecou? Sim. Davi pecou? Sim. Você pecou? Sim. A gente peca, irmãos. A gente peca. É uma desgraça isso. Mas a gente peca. A gente peca por intenção, misericórdia. Mas a gente peca sem intenção. A gente peca por sentimentos. A gente peca por palavras. A gente peca pouco. Amém? Amém. É para a gente pecar pouco, porque nós somos santos. Mas a gente peca. Mas a maneira como você lida com o pecado faz toda a diferença na sua vida. Irmãos, se a gente for comparar os pecados de Saul com os pecados de Davi, se tiver ranking de pecado, cá entre nós, o de Davi é mais escandaloso. A Bíblia conta 2 episódios, especialmente, que Saul pecou
e que fizeram Deus rejeitá-lo como rei. Aí depois descambou de vez. Ele começou a fazer tolice após tolice. Você que conhece a história sabe, uma vez era porque ele estava esperando Samuel, o profeta, o sacerdote, chegar para oferecer sacrifícios, porque eles tinham uma guerra contra os filisteus ameaçando o povo, os israelitas vazando com medo. Essa história está lá narrada em 1 Samuel capítulo 13. E como Samuel demorou muito a chegar, Saul então não teve paciência, pegou o colete sacerdotal, que ele não tinha direito de usar, e ele mesmo ofereceu os sacrifícios. E quando Samuel chegou, ralhou com ele. E a segunda vez que a Bíblia diz que Deus disse, eu rejeitei Saul, foi na guerra contra os amalequitas. Deus tinha mandado destruir totalmente os amalequitas, os animais e as pessoas. E Saul preservou a vida do rei e a vida de vários animais lindinhos, caprichados, gordinhos, fortinhos do rebanho dos amalequitas. Esses dois pecados fizeram com que Deus ficasse muito bravo com ele e mandasse o profeta Samuel para adverti-lo. E Davi também pecou. E a Bíblia conta o principal pecado de Davi, que não foi o único. Mas Davi, irmãos, cometeu um adultério e um homicídio. Se a gente fosse fazer um ranking de pecados, parece que ter colocado o colete sacerdotal e ter oferecido o sacrifício porque o sacerdote atrasou, ou ter guardado alguns dos animais, parece menos do que ter adulterado com uma mulher casada, ter feito um plano maligno para fingir que o filho que a mulher estava esperando não era dele, e já que o plano não deu certo, ter mandado matar o marido da mulher. Detalhe, a Bíblia trata isso como um homicídio de Davi. Você matou Urias com a espada dos inimigos. É o que a palavra do Senhor declara. Mas a diferença, irmãos, não está no seu pecadão ou no seu pecadinho. Em quantos pecados você teve, se foram horríveis ou foram até banais, embora pecado seja pecado. A diferença está em como você lida com o pecado. Porque Deus mandou Samuel falar com Saul nas 2 vezes que Saul pecou. E Samuel chegou para ele e falou, você pecou contra o Senhor. E sabe o que ele fez? Nada. Aliás, ele fez uma coisa que o ser humano é especialista em fazer. Botou a culpa nos outros. Você pecou contra o Senhor. Não, você que chegou atrasado, Samuel. Poxa, se tivesse chegado na hora, eu não tinha feito isso. Quem mandou você atrasar? Tem horário o negócio aqui, amigo. O povo já estava tudo debandando com medo da guerra. E vem dizer que eu pequei, você que chegou atrasado. E quando Samuel falou para ele assim, você não matou todos os animais? Matei. E Samuel falou assim, mas eu estou ouvindo um barulho de ovelha, um barulho de animal. Ah, Samuel, foi o povo. Eles que quiseram guardar uns animaizinhos, eu não tenho nada a ver com isso. Eles quiseram guardar os melhores animais para dar de oferta para o Senhor. Olha que boa desculpa. Deus mandou matar, mas a gente não matou. Aliás, o povo não matou, não tem nada com isso, porque a gente resolveu dar os animais de oferta para o Senhor. E Samuel ficou irado, porque o rei que era para ter sido morto também estava guardado. Samuel mata o rei, irmãos, de raiva da desobediência de Saul. Mas em nenhum momento Saul se arrepende. Em nenhum momento ele reconhece que ele errou. Sabe o que vai fazer toda a diferença na sua vida? A maneira como você lida com o seu pecado. O que acontece quando você descobre que você pecou? Ou por você mesmo, ou porque alguém diz para você que você pecou. O que acontece quando você está lendo a Bíblia e aquela palavra grita com você? E você vê, isso é para mim, é isso que eu estou fazendo de errado.
O que você faz quando você descobre o seu pecado? Você diz, foi sem querer. É por causa da minha família, essa família que Deus me deu também só me leva a pecar. É por causa do meu líder, ninguém mandou ele não me ensinar isso direito. É por causa dessa igreja, né? É por causa do meu trabalho. Esse trabalho onde eu estou, todo mundo lá mente, eu acabo tendo que mentir também. Se Deus não quisesse que eu mentisse, tinha me dado um trabalho melhor, onde eu não precisasse mentir. O que você faz quando você descobre o seu pecado? Se você não tratar do seu pecado como pecado, você não vai conseguir se relacionar com Deus, porque Deus é santo. Você precisa tratar o seu pecado como pecado, pedir perdão, se arrepender, voltar atrás, mudar de vida, mudar suas atitudes, clamar por misericórdia. E aí você consegue voltar a ter comunhão com Deus. E aí Deus trata o seu caráter. E cada vez mais pecar vai ser um acidente de trabalho na sua vida. Amém ou não amém? Davi também pecou. E Deus também mandou um profeta. Vá lá para 2 Samuel, capítulo 12. Assim como Samuel foi repreender Saul, Natã foi repreender Davi. Mas olha que diferença. Olha que diferença. Natã chegou para Davi e contou aquela história que a gente conhece, para fazer Davi reconhecer o seu pecado. 2 Samuel 12, 7. Natã diz para Davi: você é esse homem, o homem que tinha pecado. E assim diz o Senhor para você, Davi: eu ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Versículo 8, eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, eu lhe dei a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, Davi, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família eu trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei ao outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Agora bota o dedo aí no versículo 13. Então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Como é que você lida com o seu pecado? Se alguém chegar na sua cara, como Natã chegou, e disser: o que você tem feito de errado? Davi era o rei, irmãos. Na história dos reis de Israel, você vai ver vários reis que mandaram matar o profeta que veio denunciar o pecado, que mandaram prender o profeta que veio denunciar o pecado. Indignados, Natã chega para Davi, numa autoridade de Deus, e dá palavras terríveis para ele, e fala: você pecou, e por isso vai acontecer isso na sua casa e na sua família. E o que Davi responde? Eu pequei contra o Senhor. E na mesma hora, Natã diz: então o Senhor te perdoa. Você sabe que ele viveu as consequências do pecado dele. Tudo que Natã disse que ia acontecer, aconteceu na vida de Davi. Porque Deus nos perdoa, mas não necessariamente nos livra das consequências dos nossos pecados. Tudo que Natã disse aconteceu literalmente na família de Davi. Inclusive o filho que morreu em seguida. Mas Davi foi perdoado. E teve aquele final de vida que a gente acabou de ler aqui. Nem parece o mesmo homem. Talvez se fosse eu ou você, a gente dissesse: poxa, ele merece um final horroroso depois que fez isso. Mas ele soube lidar com o pecado.
Ele se arrependeu e só ia ler os salmos que ele escreveu. Os salmos de confissão, os salmos declarando o quanto ele sofreu antes de confessar. E o Salmo 32, que é um grito de júbilo de quem é perdoado. O Salmo 32 é um grito de vitória de quem foi perdoado por Deus. Ele foi perdoado e a vida dele continuou. E ele pôde morrer em boa velhice, farto de dias, com riqueza, com honra. E Deus não deixou de chamá-lo de homem segundo o meu coração. Porque esse é o nosso Deus. Ele perdoa, apaga e coloca a gente de novo em posição de honra. Devolve os sapatos de filhos, para a gente não andar como escravo dentro de casa. Esse é o nosso Deus. O que vai fazer toda a diferença na sua vida é como você se relaciona com Deus. E quanto mais você se relacionar com Deus, menos você vai pecar. Você crê nisso? Claro, irmão, claro. Quanto mais você se relacionar com Deus, menos você vai pecar. O que vai fazer toda a diferença na sua vida é como você se relaciona com Deus e como você lida com o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu peco e você peca, mas se a gente fizer como Davi, a gente é perdoado, restaurado e pode continuar essa vida na certeza de que Deus haverá de nos abençoar até na hora da nossa morte. Amém? Como que vai ser o último capítulo da sua vida? Nenhum de nós vai ter a chance que o Alfred Nobel teve de ler a notícia no jornal, ficar impactado e dizer, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para falarem diferente de mim. Mas eu quero que você pense nessa noite como sendo essa a sua oportunidade. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você escrever uma história linda da sua vida e da sua descendência e da sua família. E para isso você tem que decidir que Deus vai ser o seu Deus de verdade. Não o Deus dos seus pais, não o Deus dos seus líderes, não o Deus dos seus pastores, simplesmente, mas o seu Deus. Comece hoje uma amizade com Deus. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Comece hoje uma amizade com Deus. Comece hoje a andar com Ele. Se é que você não começou ainda. E se já começou, melhore sua amizade com Ele. Fique cada dia mais perto, cada dia mais amigo. Tenha intimidade com Ele. Ele vai tratar o seu caráter e você não vai ter tolice, egoísmo, inveja, orgulho, crime, tanta coisa ruim que atormentou o rei Saul. Até um espírito maligno atormentou Saul. Misericórdia. Relacione-se com Deus e resolva o problema do pecado na sua vida. Não seja rebelde. Quando Deus falar para você, quando Deus mostrar para você, quando o Espírito Santo de Deus mostrar para você, ou sozinho lá no seu tempo de oração, ou através de alguém que vai falar com você sobre o seu erro, às vezes pessoalmente, às vezes aqui no púlpito, às vezes na célula, às vezes na reunião de 12, você vai ser confrontado com o seu pecado. Que se você acontecer isso com você, sua resposta seja como a de Davi: eu pequei contra o Senhor. E Deus vai te perdoar e te restaurar. Amém ou não amém? Diga, eu quero ter um final de vida de honra, desejável. E eu quero abençoar a gente até depois que eu morrer. Amém? Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Ah, quantas pessoas você consegue se lembrar que já morreram, mas a memória delas ainda abençoa a sua vida? Você consegue lembrar de alguém que já morreu, mas a memória delas abençoa a sua vida? Eu tenho certeza que essas pessoas de quem você se lembra, não é porque elas foram pessoas importantes, famosas, ricas, muito inteligentes, preletores de sucesso, mas são pessoas que quando a gente se lembra, a gente lembra que elas tiveram um relacionamento com Deus.
A gente lembra de gente de oração, sim ou não? A gente lembra de gente de oração. A gente lembra de gente que se relacionava com Deus. Gente que servia a Deus, que adorava a Deus. Não é ser rei que vai trazer uma boa memória, mas é se relacionar com Deus. Não era gente que não pecava, mas era gente que cuidava tanto da sua vida de santidade que a gente tinha que procurar para achar pecado. Tinha que procurar para achar pecado. Tinha que procurar para achar pecado. Que essa seja a minha vida, a sua vida, a minha história. Em nome de Jesus, a sua história. Amém? Feche os seus olhinhos aí no seu lugar. Comece a agradecer ao Senhor, porque Ele te encontrou. Um dia Ele encontrou Saul. Ele era o menor da tribo dele. E a tribo dele era a menor de todo o povo de Israel. E ele achou Saul. Parece que Deus tem um gostinho especial com quem é menor, com quem não é muito importante. Davi era o filho caçula de uma simples família de Israel. Filho de um homem desconhecido, chamado Jessé. Mas Deus o encontrou. E Deus te encontrou também. Eu não sei onde Deus te encontrou. Deus me encontrou lá em Vila Maria. Deus encontrou você em algum lugar. Agradece a Ele porque Ele te encontrou. O Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. Como Saul foi ungido, como Davi foi ungido, o Senhor te ungiu. Pode ser que ninguém nunca tenha derramado óleo na sua cabeça, mas você foi ungido com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está na sua vida e na minha vida. Desde que entregamos nossa vida para Jesus, Ele nos ungiu com o Espírito Santo da promessa. O Senhor te deu palavras, te deu promessas, te deu direção, te deu estratégias, te deu vitória. Olha você aqui hoje, você pode olhar para trás e ser grato pelo que o Senhor fez na sua vida. Ele está escrevendo uma história linda na sua vida e na vida da sua família. Talvez os primeiros capítulos tenham sido bem trágicos, um filme triste, mas depois que você veio para Jesus, sua vida melhorou. Não é possível que você não reconheça que a sua vida melhorou muito. O Senhor tem te abençoado como abençoou Saul, como abençoou Davi, com proteção, com vitórias, com honra. Teve guerra, teve luta, mas o Senhor estava com eles. O Senhor está com você. Desde que você se rendeu a Ele, você não anda mais sozinho. Ele está com você. E Ele quer que a sua vida seja vivida de tal maneira que até o último capítulo da sua vida glorifique o nome dEle. O desejo de Deus é que até o fim da sua vida você tenha uma aliança fiel com Ele. E que mesmo depois que você passar dessa terra, a sua vida ainda abençoe outra gente. Como aconteceu com Abel, como aconteceu com tanta gente da palavra. Homens de quem o mundo não era digno, como diz o autor aos Hebreus. Mas para isso você tem que se relacionar com Ele. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Ah, se Saul te conhecesse como Davi te conhecia. Se Saul cantasse para o Senhor. Se Saul conversasse com o Senhor. Se ele pedisse ajuda. Se ele parasse para te ouvir. Se ele levantasse altares. Se ele salmodiasse. Se ele adorasse. Ah, se Saul adorasse. Como que ele ia ser uma pessoa diferente e não ia ficar se afastando da tua vontade. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ser teu amigo. Eu quero me relacionar com o Senhor. Não no domingo na igreja. Eu quero me relacionar com o Senhor no meu dia a dia. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero te consultar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter relacionamento de verdade com o Senhor. É isso que vai fazer diferença na minha vida. Eu
Eu quero resolver o meu pecado, eu não quero esconder o meu pecado, eu não quero jogar a culpa nos outros. Eu quero estar limpo diante da tua presença. E se o Espírito Santo de Deus está fazendo você lembrar de alguma coisa que você fez contra o Senhor, faça como Davi. Não jogue a culpa nos outros como Saul fez. Faça como Davi e diga: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Deus não vai te matar. Na hora, Natan disse: então o Senhor te perdoa. Então o Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. Só é você ter coragem de lidar com o pecado como a gente tem que lidar com o pecado, reconhecendo nossos erros, pedindo perdão e nos arrependendo. E Deus vai poder fazer de você um homem segundo o coração dele, uma mulher segundo o coração dele, mesmo e apesar dos seus pecados. Senhor, nessa noite, eis-nos aqui. Eu não sei quanto tempo nós vamos passar aqui nessa terra ainda, mas nós queremos glorificar o teu nome por toda a nossa vida. E queremos honrar o Senhor por toda a nossa vida e até na nossa morte. Que tristeza ler o testemunho de um servo do Senhor com um fim tão triste. Nós queremos honrar o Senhor na nossa vida e na nossa morte. Nos abençoa aqui, ó Deus. Abençoa o teu povo. Espírito Santo de Deus, completa essa palavra no coração de cada um. Que cada um aqui decida viver para o Senhor em santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.